Bendito seja o Deus de Israel. Irmãos, nós estamos diante de um dos textos que talvez seja considerado por grande parte dos estudiosos das Escrituras como um dos mais polêmicos, se podemos assim dizer, entre os estudiosos das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós vemos demonstrada a grande graça de Deus, o grande amor de Deus, a manifestação de que Deus, Ele risca as cédulas que nos eram contrárias, a manifestação de que Deus, Ele apaga todos os nossos pecados. Nós vemos um Deus piedoso e Ele não deixa de ser. Ele é um Deus piedoso, um Deus amoroso, um Deus que é rico em perdoar e é cheio de graça. E diante disso nós nos deparamos com este episódio que por muitos causa até um certo medo quando pensa nas suas finanças e pensa na forma como tem agido diante das coisas de Deus. As pessoas às vezes ficam até com medo quando se deparam com esse texto. Irmãos, para nós compreendermos ele, nós precisamos voltar a alguns versículos. Hoje nós iríamos finalizar o capítulo 4, mas já vamos passar para este e vamos usar o 4 para contextualizar. Quando nós vamos no versículo 32 ao 37 de Atos dos Apóstolos 4, nós vemos Deus operando algo maravilhoso na vida dos cristãos, porque, de acordo com a narrativa de Lucas, o coração e a alma do povo eram um. E o fato do coração e a alma deles serem um os levava a se preocuparem com as causas uns dos outros. Porque o coração deles era um, eles não deixavam que ninguém passasse fome, ficasse com fome. Eles agiam com um grande senso comunitário e eles agiam em benefício uns dos outros. Isso tudo só aconteceu porque o Espírito Santo, ele moveu novamente aquele lugar. Nós paramos nesse ponto. Se os irmãos bem se lembram, depois que Pedro, ele é liberto da prisão, a presença de Deus enche aquele lugar. E quando a presença de Deus vem sobre eles, o lugar se move. E os irmãos são cheios de ousadia, e isto que passou a acontecer logo em seguida é fruto dessa manifestação, desta presença do Espírito Santo que movia os irmãos da igreja primitiva a viverem em união, em ajudando uns aos outros, em abençoando uns aos outros. E aí, irmãos, levados por este senso comunitário, levados por isso que o Espírito Santo implantou em suas vidas, em seus corações, os irmãos, eles não consideravam, isso aqui foi algo que aconteceu, eles não consideravam que nada era seu, mas que tudo era deles. Não foi uma espécie de comunismo que foi implantada pelos cristãos primitivos. Não foi algo imposto pelos discípulos. Não foi uma ordenança. Isso foi algo natural. Foi a presença do Espírito Santo que levou eles a viverem dessa maneira. Eles não faziam com tristeza, não faziam por obrigação. Eles sentiram o desejo muito ardente em seu coração de viver dessa forma, e eles faziam assim, simplesmente porque Deus colocou isso no coração deles. E aí, quando nós estamos encerrando o capítulo 4, a Bíblia diz que um certo homem chamado José, que ele foi chamado pelos discípulos como Barnabé, por causa da generosidade dele, por causa do que Deus fez através da vida dele, um certo homem chamado José, que era conhecido, passou a ser conhecido como Barnabé, filho da consolação, ele vendeu uma herança, uma propriedade que era somente sua. Ele vende essa herança e ele deposita aos pés dos apóstolos esta herança.
para que os apóstolos administrem, para que eles deem de comer para quem tem necessidade, que eles ajudem os irmãos que estavam ali. Ele fez isso movido por um desejo que o Espírito Santo implantou no seu coração. E ele doa essa oferta. A terra era dele, a herança era dele. Nada foi imposto pelos discípulos. Foi Deus que tocou nele e ele decidiu depositar aos pés dos apóstolos. E aí, irmãos, a Bíblia inicia, Lucas começa agora a narrativa do capítulo 5. Ele sai deste evento em que José, chamado Barnabé, filho da consolação, vende a sua herdade, deposita aos pés dos apóstolos, e ele então inicia o capítulo 5 dizendo: mas um certo homem chamado Ananias. Esse mais é muito importante. Esse mais é um entretanto. Esse mais é uma contraposição. Esse mais é uma atitude diferente. Porque aquele homem chamado Ananias, ele vende a sua herdade, ele deposita aos pés dos apóstolos, mas um certo homem chamado Ananias, junto com a sua esposa Safira, eles vendem também uma herdade. Eles vendem também uma herança, uma propriedade. Talvez alguém se lê aqui só o primeiro, não entende esse mais. Porque se aqui fosse uma continuidade, pelo texto, quando sai do 37 e vai para o primeiro do capítulo 5, se fosse uma atitude semelhante, não teria esse mais. Mas o mais é justamente porque, apesar de parecer que eles estavam fazendo a mesma coisa, eles tinham herança, tinham propriedade, venderam propriedade, depositaram aos pés dos apóstolos. Apesar de parecer ser tudo semelhante, o que eles estavam fazendo, na verdade, era somente algo de fachada, era somente algo externo. O que eles estavam fazendo era somente, as suas palavras eram uma coisa, mas a atitude do coração deles era outra. Porque, meus irmãos, eles retiveram parte do preço da herdade, e reter não era o problema. Porque aqui, lembrem-se que não foram os apóstolos que instituíram que era obrigatório vender a herança e doar. Os apóstolos nunca fizeram isso. Aquilo foi algo que as pessoas sentiram e fizeram voluntariamente. Ninguém tinha obrigação de fazer isso, nem obrigação legal, nem obrigação moral. Era a consciência de cada um, e se quisesse fazer, o fazia, como uma oferta voluntária. Mas eles disseram que venderam por um preço, e disseram assim, nós vendemos a propriedade, eu vou conjecturar, porque na verdade nós não vemos de forma detalhada. Eles disseram assim: vou vender a propriedade, eu vendi a propriedade por 100 mil reais. E aí, olha aqui, Pedro, os 100 mil reais da propriedade que nós vendemos, está aqui aos pés dos apóstolos. Para quem olhava essa atitude, admirava. Nossa, José foi chamado de filho da consolação. Aqui tem outro filho da consolação. Olha que homem espiritual. Olha que homem que dá ouvidos à voz de Deus. O Espírito Santo fala ao coração dele e ele não é apegado às coisas desse mundo. Deus falou com ele e ele fez a vontade de Deus. Ele queria passar essa imagem, a de que Deus falou com ele e ele cumpriu a vontade de Deus. Que homem espiritual! Mas quando ele faz isso, o Espírito Santo já havia falado ao coração de Pedro qual era a realidade. Aquele homem pensava que ele estava recebendo a aprovação dos líderes da igreja. Ele acreditava, com a sua esposa,
Ananias e Safira acreditavam que eles recebiam a admiração de Pedro, dos apóstolos, e isso era suficiente, da comunidade cristã. Mas não era. Porque, na verdade, ainda que nós demos pouco, mas damos com o nosso coração, isso vai agradar a Deus. Ainda que nós façamos menos, mas se nós fazemos com verdade, não importa a quantidade, o valor não importa, não importa o que nós entregamos, não importa qual é a nossa oferta, não importa nada disso. Deus, ele se importa com a atitude do adorador. Deus se importa com a atitude de quem está diante dele, como está o nosso coração diante de Deus. E Pedro pergunta: Ananias, por que foi que Satanás encheu o teu coração? Irmãos, aqui uma doutrina importante. É doutrina. Satanás estava operando ali. Ele operou no coração de Ananias. Mas isso não eximiu Ananias de culpa. Isso não tirou a culpa dele. Satanás trabalhou no coração dele. Mas Pedro não pergunta para Satanás, Pedro pergunta para Ananias, por que ele deixou que o coração dele fosse enganado por Satanás? Por que ele deixou que Satanás entrasse em seu coração? Aqui nós vemos, irmãos, a importância de nós andarmos sempre buscando ao Senhor, buscando o propósito dEle, o que Deus quer para a nossa vida, qual é o desejo de Deus para cada um de nós, porque Deus, Ele não vai requerer do inimigo das nossas almas, Ele vai requerer de nós. Ele nos dá o poder de escolhermos o que fazemos ou não, Ele nos dá o poder de decidir sobre a nossa vida. O inimigo das nossas almas, ele não consegue nos obrigar. As tentações vêm. Os convites, eles acontecem. Ele busca nos levar, nos enveredar pelo caminho de perdição, com os seus convites, com a sua sedução, mas nós nunca nos vemos em um lugar em que não conseguimos escolher, nos autodeterminar do que faremos ou o que deixaremos de fazer. Ele não nos impede disso, porque Deus nos dá poder para decidirmos. Deus nos dá poder para resistir o inimigo das nossas almas, e o que ele vai fazer, é dito por Tiago, ele vai fugir de nós, porque nós resistimos, porque nós permanecemos em Deus, porque nós buscamos a vontade de Deus, e o inimigo não consegue nos obrigar a cumprir os seus propósitos. E por que Ananias havia deixado Satanás encher o seu coração? E Pedro nos mostra essa verdade. Eu e você recebemos tudo de Deus. Deus dá dons aos homens. Os presentes que nós temos, tudo que nós temos vem de Deus. São bênçãos que Deus nos concedeu, que Deus nos entregou. E Ele nos dá para que nós administremos. Tanto é que no versículo 4 ele pergunta: se vocês guardassem a herdade, não ia ficar para vocês? E se tu vendesse, o preço da herdade não seria teu? É aqui Deus nos mostrando que isso não é uma regra para o Novo Testamento. Você tem que vender seu carro e dar aos pés dos apóstolos ou aos pés do pastor. Não. A Bíblia não traz esse tipo de ordenança. Você tem que vender os seus bens, porque Deus falou isso. Meus irmãos, se Deus for falar, Ele vai tocar no nosso coração. Deus, Ele não vai deixar nenhuma dúvida quanto a isso. Se alguém chegar até você dizendo venda isso, porque o Espírito Santo está falando, tome cuidado. Nós não costumamos ver isso no Novo Testamento. Nós não costumamos ver o Espírito Santo fazendo dessa forma. Ele não deixa dúvidas quanto aos propósitos dele. Mas se Deus tocar no nosso coração, não importa o que Ele está ordenando nós fazermos, nós precisamos saber discernir a voz de Deus e obedecer à voz dele.
porque Ele vai ter o melhor para nossas vidas quando nós ouvimos a sua voz. Mas nós não podemos nos deixar ser constrangidos por quem deseja impor as suas vontades. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque os corações humanos são muito maus. E nós não podemos deixar que o nosso próprio coração nos engane. O coração do homem é enganoso. Em Mateus capítulo 15, nós vemos que os maus desígnios, eles partem do coração. E esse desígnio mau, ele nasceu no coração, na mente de Ananias, para que ele parecesse diante dos homens que era algo que ele não era de verdade. Irmãos, isso aqui é uma palavra que se estende para diversas áreas da nossa vida. Será que nós temos sido aquilo que nós dizemos ser? Será que nós somos aquilo que nós defendemos? Aquilo que nós pregamos? Aquilo que nós ensinamos? Será que nós somos íntegros? A integridade é algo que agrada o coração de Deus. Será que nós temos sido íntegros diante do nosso Deus? Porque Deus, Ele ama um coração íntegro, verdadeiro, fiel. Deus espera ver isso em nossas vidas. Ananias tentou mentir ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que imediatamente, logo em seguida, ele caiu, depois que Pedro falou isso, que se ele guardasse era dele, se ele vendesse, o resultado seria dele. Ele não estava mentindo aos homens, mas ao Espírito Santo. Diante disso, o homem se estremeceu e ele caiu imediatamente. Ele morreu. É um exemplo de um juízo instantâneo que Deus realizou. Nós não vemos isso muito comumente no Novo Testamento. Nós vimos isso em alguns momentos no Antigo Testamento, aconteceu diversas vezes. Nós vemos Acã morrendo, nós vemos Nadab e Abiú, tem vários exemplos nas Escrituras de pessoas que morreram depois de um juízo de Deus. Mas no Novo Testamento isso não é muito comum. Este evento aconteceu para que nós entendêssemos que o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Não necessariamente o juízo virá instantaneamente, mas Ele estava passando uma mensagem, a mensagem de que o juízo virá. Ele pode não vir instantaneamente, tanto é que o temor tomou o coração das pessoas que estavam ali, e isso não voltou a acontecer novamente, mas não significa que o pecado acabou. Não acabou. O pecado, ele permanece durante a história. Nós não vemos o juízo ser imediato, mas uma mensagem foi passada, a de que nada fica oculto diante dos olhos de Deus. O que adianta nós termos a consideração da nossa família, da nossa irmandade, da igreja que congregamos, das pessoas em que nos ouve nós pregarmos, mas nós não termos isso diante de Deus? A integridade precisa ser vista diante de Deus. Deus precisa ver um coração puro em nós. Por mais que nós vivamos, às vezes errando, às vezes falhamos, mas nós não podemos viver uma vida mascarada. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, transforme o nosso ser. Nós precisamos ser honestos diante de Deus. Pedir a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Essa oração é tão linda. Renova em mim, ó Senhor, um espírito reto. É o desejo da pessoa que não quer permanecer vivendo como uma farsa. É o desejo da pessoa que não quer continuar vivendo como um falso ministro do Evangelho, como alguém que está longe de Deus. Deus quer isso de nós. Porque de nada adianta, não vale de nada. Nós podemos ter todos os títulos do mundo, ser reconhecidos como as maiores
autoridades episcopais, está lá em cima, é um grande pastor, é um grande apóstolo, não sei os títulos. Mas e diante de Deus, será que nós temos sido considerados como um verdadeiro servo de Deus? É isso que nós precisamos. Porque os títulos terrenos, eles vão ficar na terra. Lá nos céus, Deus, Ele não vai me chamar de pastor Robson. Lá nos céus, Ele não vai te chamar de pregador tal, Ele não vai te chamar de evangelista, de presbítero. Lá Deus vai te chamar pelo nome, Ele vai nos chamar pelo nome, mas só ouviremos Deus nos chamar pelo nome se nós vivermos uma vida em integridade diante dEle aqui na terra, porque senão o nosso nome não vai ser chamado. Não adianta ter agenda, não adianta ter nome na terra, ter nome de vivo, não adianta, isso tudo é passageiro, tudo isso é vão, tudo isso é sem valor, é sem poder, se nós não tivermos Deus habitando dentro da nossa vida, no nosso coração, se nós não tivermos integridade diante de Deus, tudo isso passa. Aleluia. Ananias expirou, e a Bíblia diz que, então os jovens, eles veem Ananias ali, eles pegam ele, levam, enterram. Isso aqui não é ocultação de cadáver, era algo comum na cultura judaica. Logo se levava alguém que estava morto, não poderia permanecer muito tempo, por questões de purificação, tudo isso estava dentro da cultura. E aí eles levam esse homem e então passam-se 3 horas e chega a esposa de Ananias. E Pedro, ele faz uma pergunta: vocês venderam por tanto? Irmãos, Pedro estava dando uma oportunidade para aquela mulher. Ela não precisava seguir o mesmo caminho do marido, apesar deles estarem em concordância quando fizeram isso. Eles concordaram juntos. Mas aí Pedro, ele pergunta: vocês venderam por tanto? E ela mantém a mentira. Ainda no capítulo 5, versículo 29, ainda no mesmo capítulo, Pedro, ele nos trouxe um grande princípio. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. A mulher, pela lei, ela estava ligada ao marido. E ela precisava obedecer ao seu marido. Mas nós estamos diante de 2 autoridades. Nós estamos diante de uma autoridade humana e nós estamos diante de uma autoridade divina. Se o marido quer algo que está longe dos planos de Deus, ou a esposa quer algo que está longe dos planos de Deus, aí Deus, ele não espera uma concordância entre eles. É necessário que nós busquemos a vontade de Deus. Obedecer a Deus é muito mais importante. A mulher que era desobediente ao marido, ela iria sofrer as penas da lei, mas se ela desobedece a Deus, se ela mente ao Espírito de Deus, ela vai responder diante do juízo divino. E Safira confirma, nós vendemos portanto. Pedro, está aí os pés dos que carregaram o teu marido. Irmãos, às vezes nesse texto, muitos entendem, eu não entendo dessa forma, mas muitos entendem que Pedro foi quem condenou aquela mulher à morte. Eu não entendo dessa forma. Na verdade, eu só vejo Pedro como um homem que tinha muito discernimento. Se o marido, ele respondeu pela pena, a pena dele, o juízo de Deus sobre ele, foi daquela forma, a mulher estava na mesma culpa, ela não negou, ela mentiu novamente, então ele já esperava que Deus aplicasse o mesmo juízo sobre a vida dela. Foi simplesmente um discernimento que ele teve e aconteceu. A mulher expirou, ela caiu e também foi condenada. Eu não vejo aqui algo em que nós devemos condenar as pessoas, nós mesmos devemos aplicar juízos. Não, eu entendo que o juízo foi divino, foi Deus que operou ali, porque aquela mulher estava mentindo ao Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos,
eu quero concluir essa mensagem refletindo com os irmãos sobre por que Deus realizou este grande juízo instantâneo e imediato. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, lá em Mateus, nós vemos no capítulo 23, se eu não estou enganado, nós vemos Jesus falando sobre a hipocrisia dos fariseus. E o que seria a hipocrisia? A hipocrisia é justamente falar uma coisa e fazer outra coisa. Jesus, ele falou que nós não devemos, ele até fala, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque as palavras deles são umas, mas as obras deles são outras. A hipocrisia é isso, é falar uma coisa e fazer outra. Foi o que Ananias e Safira fizeram. Eles disseram, vendemos por tanto, mas na verdade não foi por tanto, foi outro tanto. Eles disseram uma coisa, apresentaram-se como aqueles que querem receber o bônus, a recompensa de ser reconhecidos pelas suas atitudes boas, louváveis, mas na verdade as suas atitudes eram deploráveis. Irmãos, isso aqui é a pessoa que quer ser reconhecida como uma pessoa santa na comunidade, ser reconhecido como alguém, nossa, que homem santo, que mulher santa, que pessoa que vive no temor de Deus, que pessoa admirável, é a pessoa que quer viver com todo esse reconhecimento, mas na verdade, no oculto, seu coração está longe de Deus. É uma hipocrisia. Deus, ele quer que nós vivamos diferente. Deus quer que nós sejamos aquilo que nós somos. Ele quer que nós falemos daquilo que nós vivemos. Deus quer que nós tenhamos a sinceridade no âmago do nosso ser. Porque pode até ser que nós não recebamos um juízo divino nesse tempo. Mas Deus vem. O Senhor virá. E como nós vamos nos encontrar com o nosso Deus? Como nós estaremos ao nos depararmos com essa realidade de que um dia nós iremos nos encontrar diante do juiz? Diante daquele que tem olhos como de fogo, como se apresenta nas cartas de Apocalipse, olhos como de fogo, que vê todas as coisas, que nada passa escondido diante dos seus olhos, quando nós nos depararmos com Deus, que conhece o íntimo do nosso ser. Como nós estaremos? O que nós falaremos? Como nós nos explicaremos? É por isso que naquele dia, quando Jesus usa as parábolas, nós não vemos explicações coerentes. Nós não vemos ninguém se justificando diante de Deus. Porque diante dele não há justificativas, porque ele sempre dá o escape. Sempre. Sempre Deus dá o escape. Os irmãos sabem quem é o escape? Vamos lá, quem é o escape? O nosso escape é Jesus. Jesus é o nosso escape. Deus sempre dá o escape. Nós não precisamos viver de mentiras. Nós não precisamos viver falando que somos uma coisa e viver outra. Deus, ele nos dá sempre o escape. E sabe qual é o escape, irmãos? Sabe qual é o escape? Jesus, ele falou isso numa parábola. Jesus disse que nós precisamos temer, não devemos temer aquele que pode tirar a vida. Não precisamos temer. Esse é o escape. Nós não devemos temer aquele que pode nos tirar a vida. E quem que pode nos tirar a vida? Se algum de vocês quiser tirar a minha vida, você consegue. Me dá uma facada, tchau pra mim. Joga uma pedra na cabeça, tchau. Eu não consigo receber um tiro e permanecer de pé, um tiro na testa. Se quiser tirar a vida, o homem tem poder para fazer isso. Aí às vezes nós vivemos em uma vida longe de Deus, com medo dos homens. Nós pensamos, eu não posso ser julgado pela pessoa que me considera tanto, eu não posso ser julgado pelo meu amigo, eu não posso ser julgado pelo meu patrão, eu não posso ser julgado, eu não posso não posso fazer com que ele descubra tudo isso que eu fiz de errado, porque senão vai me demitir, porque senão vai se separar, porque senão não vai querer mais falar comigo. Meus irmãos, tudo isso são justificativas que nós colocamos em nossa mente para viver uma vida longe de Deus e falar algo diferente. Mas e diante de Deus? Foi por isso que Jesus disse: nós devemos temer antes quem pode tanto tirar a vida, como lançar a alma no inferno. É Jesus falando. Muitas vezes nós vivemos uma vida longe de Deus, desobedecendo a Deus, na teoria sendo obedientes, nas palavras sendo obedientes, porque nós tememos que a nossa reputação seja manchada. Mas e diante de Deus nós vivemos sem temor, diante de Deus nós não nos preocupamos. Nós precisamos nos preocupar com quem tem o destino da nossa alma.
Deus vê tudo, Deus, Ele está sempre conosco. E nós precisamos temer antes ao Senhor, porque o nosso destino depende dEle. A nossa eternidade está nas mãos dEle. E é por isso que esse grande sinal aconteceu. Porque no versículo 11 diz, e houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. O propósito de Deus era esse. Não sei, não vou entrar no mérito se Ananias e Safira se salvaram, sim ou não, não sei. Não sei se foram condenados, não sei. Porque até existem exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, que pessoas vão perecer até mesmo com a vida para ver se preserva a eternidade. Paulo já até usou essa expressão. Eu não sei qual foi o destino da alma deles, mas Deus quis nos passar uma mensagem. É possível que o juízo venha sobre nós, que somos igreja, por não vivermos em integridade diante de Deus. O temor tomou o coração das pessoas, para que o nome de Deus fosse glorificado, porque Ele não dorme. Vamos ficar sobre os pés. Aleluia. Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, nós te exaltamos, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a porta do reino está aberta, que a graça está sobre nós. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nosso coração, nos ensina a temer ao Senhor, nos ensina a viver ao Senhor em tua presença, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Perdoa os teus filhos, Senhor, que vivem longe, ó Senhor. Se algum de nós está distante de ti, Senhor, endireita o nosso caminho, nos faz viver em espírito e em verdade em tua presença, ó Senhor dos exércitos. Trabalha na nossa vida, trabalha no nosso ser, glorifica o teu nome sobre nós, no nome santo de Jesus, ó meu Deus. Faz uma grande obra no nosso ser, e que nós não vivamos como Ananias e Safira, mas que nós tenhamos temor de Deus em nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que a presença de Deus permaneça